Eu vou ler uma mensagem
do livro Caminhos de Volta, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Bombeiros de Deus. Temos diversas formas de auxiliar, suprir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade, consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e ser largamente exercida em qualquer lugar. O donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginar semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, usa a tolerância que estabeleça a harmonia possível entre os acusados e acusadores, recebendo injúrias e ofensas. Silencia e esquece os desequilíbrios de que, porventura, te fizeste vítima, sustentando calamidades da delinquência. Perante a agressividade exagerada de alguém, guarda a serenidade que balsamize corações e pacifique ambientes. Encontrando veículos de discórdia, emprega o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil da existência, dispõe da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que entretecem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostra agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. E com essa mensagem, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, para que a gente possa agradecer por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos aqui hoje, agradecer pela proteção e pelo amparo, e pedir que os bons espíritos continuem nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Vou passar a palavra para a Yolanda. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós, mais uma vez, recebemos todos vocês na casa. Sem esquecer de, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso lar, pelas oportunidades benditas que Deus concede a cada um de nós, de aprendizado, de reconstrução, de reforma íntima. E o tema da noite de hoje é sobre Deus. Deixa eu só fechar aqui. Esse tema tão importante, né? Eu demorei a decidir o tema da palestra dessa vez, mas foi um dos... eu acho que aqui vai ter... Eu vou precisar de uma ajudinha aqui para deixar... Não, só está ruim para mim. Tá. Tá ótimo. Bom, então o tema da fala da noite de hoje é sobre Deus. Esse tema tão importante nas nossas vidas, mas tão importante, e foi um tema dos que eu mais estudei, e que chegou nas últimas 24 horas que antecedem a palestra, me deu um frio na barriga, eu esqueci tudo em 24 horas. Mas, enfim, rogo a Deus, né, aos Espíritos, discernimento e sabedoria para conseguir passar um pouquinho do pouquinho que eu consegui aprender nessa palestra. E o que eu pude aprender estudando esses dias foi que a gente sempre aprende um pouquinho daquilo que a gente se dedica em fazer. Sempre tem um aprendizado muito importante. Mas eu descobri nesses dias que quem mais precisava de aprendizado era eu mesma. Então, eu vou começar com uma mensagem linda. Ele não tinha sombras, ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão, mas os que perceberam sua luminosidade
nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. E antes que a terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado. Confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum sinão lhe magoava o espírito. Por isso, podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejaram senão espalhar a sua própria sombra, o perseguiram, engendrando calúnias, levantando maldades. E ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem o feria, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta meu erro. Mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao holocausto, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto que as palavras. Ele era a luz. Até hoje, ele brilha e espera. Espera que suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubra que com ele não haverá noites de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o bom pastor das nossas almas, o Filho de Deus. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. Então é com esse texto, essa mensagem maravilhosa, que eu dou início à fala da noite de hoje. Esse tema que sempre que eu penso, que eu lembro, mexe demais comigo.
E eu espero poder transparecer um pouquinho do conhecimento que eu consegui absorver nesses dias. E a primeira pergunta da noite é: conseguimos definir Deus? Penso que essa deve ser uma pergunta feita por muitos de nós. E a definição de Deus, às vezes, nos parece difícil. Mas por que às vezes é difícil para nós conseguirmos definir Deus? Nós, seres humanos, imperfeitos que ainda somos, nós ainda temos somos dotados de uma inteligência moral, de uma inteligência racional ainda muito limitada. Isso é pertinente, claro, ao nosso estado de evolução moral e espiritual. Então, às vezes, a gente não consegue, porque muitas vezes eu quero ver para acreditar, eu quero pegar, eu quero sentir. E Deus, a gente não consegue ver Deus com os olhos da carne, com os olhos materiais, muito menos, às vezes, conseguir descrever. Como é que eu vou conseguir descrever algo que eu nunca vi? E será que algum dia nós vamos chegar a ver Deus? Será que nós temos, primeiro eu me pergunto, né? Será que a gente tem merecimento para chegar a esse ponto de ver Deus? Ver eu não sei, mas talvez sentir, eu creio que sim. E eu espero que até o final da noite de hoje eu consiga fazer com que que fique mais fácil essa percepção, esse sentir Deus. Porque descrever realmente fica difícil, porque a nossa inteligência, nós ainda somos seres muito materiais, nós estamos ainda engatinhando. Então, por isso que às vezes pode parecer difícil. Compreendemos o efeito, já é muito. Remontamos a causa e avaliamos a grandeza, sua grandeza pela grandeza do efeito. Porém, a sua essência íntima escapa, assim como acontece com a causa de uma grande quantidade de fenômenos. Então, por exemplo, existem alguns fenômenos naturais, fenômenos que acontecem com uma pessoa doente, que os médicos, a medicina não consegue explicar. Então, existem alguns fenômenos que a gente não consegue explicar porque nós ainda não temos compreensão, não temos madureza espiritual e inteligência para poder compreender naquele momento. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Chegamos até a calculá-los, mas, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Eu não vejo o calor, nenhum de nós consegue ver o calor, mas nós conseguimos sentir. Então, eu não preciso ver Deus com os olhos de carne, com os olhos materiais, para poder senti-lo. Eu não consigo ver a eletricidade, eu consigo ver os fios. E eu sei que a eletricidade passa por eles, mas eu não consigo ver, a menos que ele já esteja, né, transformado agora aqui na lâmpada. Mas a gente não consegue ver, a não ser que não seja pela lâmpada, a gente não consegue ver. Mas eu sei que existe. E será que não é o suficiente? Será, pois, mais racional negar, então, o princípio divino só porque nós não compreendemos? Então, porque eu ainda não consigo ter uma compreensão da complexidade do que é ser Deus ou de quem é ser Deus, que eu vou negar a existência dele? Em pleno século XXI, creio que não existe e não deva existir nenhuma alma humana encarnada que deva negar a existência de Deus. E sim, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec fez foi: que é Deus? Não foi quem, mas foi que é Deus. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo é inteligência suprema. Então, não temos como nós ainda somos seres dotados de uma inteligência limitada. Então, Deus é a inteligência suprema. Tudo aquilo que você pode imaginar
que a inteligência, a gente está falando de Deus. Nós sabemos que existem na Terra homens gênios, homens encarnados que são extremamente inteligentes. Mas nenhum dessas almas encarnadas que está aqui momentaneamente ou que passou por aqui, seja um dos mais inteligentes que forem, a sua inteligência ainda não chega aos pés da inteligência de Deus, Pai Criador. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre que repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Esse Deus que a gente fala que não compreende, é o criador desse edifício, dessa morada, dessa casa. Ele é o criador de tudo e ele é o eixo principal, é tudo que sustenta. Então, o que sustenta a nossa casa, as galáxias, o globo, é Deus. Ele é o criador de tudo. Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se veja a causa. As maravilhas, as obras de Deus estão aí. Qualquer um de nós. Basta sair lá fora, né, para a gente poder enxergar. A gente não precisa ir lá fora, aliás, nós vamos descobrir isso no final da palestra. Deus é, então, a suprema e soberana inteligência. Porque a inteligência do homem ainda é limitada, pois por não saber nem compreender tudo o que já existe. A de Deus abrangendo o infinito tem que ser infinita. Se pedir para qualquer um de vocês, de repente, descreva para mim, conceitue para mim, contextualize para mim o infinito. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai conseguir descrever o que é infinito. Porque o infinito é algo que foge do nosso entendimento momentâneo. Assim é Deus, é tão sutil, é tão sublime, que nós não conseguimos descrever. Deus é eterno. Aqui nós estamos vendo agora os atributos da divindade. Tem um atributo que eu deixei por último de propósito. Então, Deus é eterno. O que equivale a dizer que não teve começo e não terá fim? Tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior. Nesse caso, este ser é que seria Deus. Então, não teve um início e não terá um fim. Simplesmente ele é eterno. A eternidade, que também nós não temos a compreensão para entender. Mas não teve início e não teve fim. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber um ser que teria existido antes dele, ou qual poderia existir depois dele, e assim por diante até o infinito. Então, por isso que é eterno, porque sem início e sem fim, não houve nenhum criador antes e nem haverá nenhum outro Deus. É só esse, e ele é eterno em todos os tempos, em todas as épocas. E Deus é imutável. Deus é imutável e se representa pelas suas leis, porque caso fosse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade nenhuma. As mesmas leis divinas que nós conhecemos hoje, que nós tentamos seguir hoje, são as mesmas leis da eternidade. A cada momento, a cada palavra, a cada evangelho que a gente estuda, a cada ensinamento de Deus que a gente estuda, ele é atemporal. Parece que está falando hoje os problemas de agora. Então, em qualquer época da humanidade, em qualquer globo, em qualquer espaço que exista vida inteligente, não só vida terrena, mas vida inteligente, as leis de Deus são imutáveis. Basta a gente olhar para a natureza que não muda. Existe o nascer do sol, o pôr do sol, a estação, as 4 estações, as fases da lua, as fases da vida animal, as fases da vida hominal, e não vai mudar. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É simples assim.
Foi ontem, é o hoje e vai ser o amanhã e vai ser o infinito. Não vai mudar. Deus é perfeito, é imutável, não é como nós, ele não é caprichoso. Ele não faz as suas leis para beneficiar ou para prejudicar ninguém. Não privilegia ninguém, porque na família de Deus não existem privilegiados. Deus é imaterial. É a sua natureza. Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que denominamos matéria. De outra forma, ele não seria imutável, pois seria sujeito às transformações da matéria. Por isso que nós não conseguimos ver, mesmo se nós estivéssemos desencarnados em espírito, nós teríamos a condição de ver Deus. Aí nós igualaríamos a Deus em perfeição. Então, se não tem nenhum ser que vai se igualar a Deus em perfeição, então significa que nós não vamos chegar a vê-lo. Mas é tão importante ver. Será que você, para acreditar, você precisa ver? É a fé raciocinada, é o acreditar, é o confiar. Deus não tem forma perceptível pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Então, se ele tivesse uma forma da qual nós pudéssemos ver, seria matéria, não seria imaterial. Por isso que nós não o vemos. Mas nós dizemos a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus. Porque o homem que não conhece a si mesmo, toma a si por termo de comparação de tudo que não compreende. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, que nos livramos de um acidente ou de uma tragédia anunciada por um triz? E aí a gente fala assim, foi a mão de Deus que me tirou dali. Foi a mão de Deus que me salvou. Como é que eu sei se Deus evitou aquele acidente, aquela tragédia com a mão dele? Isso está intrínseco dentro de nós. Na nossa matéria, no nosso íntimo, no nosso ser, nós sabemos que existe um Deus Pai que é misericordioso, que está acima de todo e de todos, e que é criador de todo e de todos. Nós sabemos. No nosso íntimo está plantado isso. O problema é que muitas vezes isso tem acontecido há séculos, há milênios de séculos. Nós, pela incompreensão, pela infantilidade de natureza espiritual, é muito mais fácil para nós idealizar um Deus a nosso modelo. Porque quantas guerras não foram travadas em nome de Deus? Quantos conflitos não foram abertos, criados em nome de Deus? Quantas vítimas, quantos sacrifícios de animais, quantos sacrifícios de pessoas não foram feitos em nome de Deus? Como se Deus fosse o causador das tragédias. Foi nos apresentado há milênios de anos, há séculos de anos, um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que tem raiva, que tem rancor. Não. Esse não é o Deus Pai misericordioso que a maravilhosa doutrina espírita veio nos esclarecer. Esse Deus não existe. Esse Deus é um Deus que o homem criou à sua imagem e semelhança, quando deveria e deve ser ao contrário. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esse Deus que a doutrina veio nos esclarecer, ele é um Deus que é, antes de tudo, Pai. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de compreensão. Deus é todo poderoso. Não tivesse a onipotência, seria possível conceber um ser mais poderoso. E assim por diante, até que se encontrasse o ente que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder, e este é que seria Deus. Então, Deus é onipotente, está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Tem uma passagem que Davi fala para a gente assim. Em Salmo 139, ele fala assim, ele conversando com Deus, ele fala desse jeito. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ou seja, Davi estava encantado porque em todos os lugares que Davi esteve no abismo. E lá encontrou Deus. Deus lá estava com ele. Davi esteve nos ares, nos altos, nos mais puros sentimentos, e lá estava Deus. Estava no fundo dos mares, e lá estava Deus. Ou seja, tem uma passagem do livro de Emmanuel que diz o seguinte, ele faz uma analogia muito maravilhosa e simples de entendimento, onde ele diz assim: o peixe vive no oceano. Então, o peixe necessita do oceano. O oceano faz parte da vida daquele peixe. Se você retirar o peixe do oceano, ele morre. Jesus já falava para nós, nós estamos nele, em Deus, assim como Deus está em nós. Então, onde quer que você esteja, nunca vai estar sozinho. Independente se naquele momento você estiver num abismo ou em altos celestes, ou em situações elevadas, em pensamentos elevados. Onde quer que você esteja. Nós, a todo tempo, nós tentamos bagunçar a nossa vida. E Deus, o tempo todo, fica tentando consertar as nossas bagunças. Ele acredita, ele confia mais em nós do que nós mesmos confiamos em nós ou confiamos nele. Na verdade, Deus gostaria que nós confiássemos nele, da mesma forma que uma criança de passos vacilantes confia no seu pai. Quando o seu pai coloca ele tipo em cima de um muro e lá embaixo, bem lá embaixo está o pai. Né? Ou quando o pai é muito comum que joga o filho para cima e ele não se assusta e ele sorri e ele continua de braços abertos sorrindo porque ele confia plenamente naquele pai. Ele tem uma certeza que o pai não vai deixar ele cair no chão e que ele pode se atirar naquele abismo ou se atirar naquela piscina, que o Pai está ali e vai segurar ele em todos os momentos. Então é essa confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. Porque onde quer que nós estejamos, ele está conosco. Aqui no livro A Gênese, eu esqueci de comentar que os 2 livros que nortearam o meu estudo foi o Livro dos Espíritos e foi a Gênese. E aqui na Gênese tem um pedacinho que esclarece muito bem essa passagem aqui, que é a passagem que fala que nosso pensamento está em Deus. Porque nós somos parte do fluido cósmico universal. Então nós estamos inseridos nele, assim como ele está inserido em nós, como Jesus falou. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Então não há nada que a gente faça que ele não está ciente e que ele está com você o tempo todo, independente da situação. Porque um Deus que é infinitamente perfeito também, ele age da seguinte forma. Eu disse para vocês agora há pouco que ele não privilegia nenhum de seus filhos. Na família de Deus não existem privilegiados. E da mesma forma que ele ama o verme, ele ama o anjo que o representa junto ao verme. Por exemplo, vamos citar alguns nomes aqui, me permitam citar alguns nomes? Então, se você me perguntar assim, Yolanda, então, você está me afirmando que Deus ama o Fernandinho Beiramar? Que ele ama Hitler? Com o mesmo fervor, com o mesmo amor que ele me ama? Que ele ama a qualquer um de nós aqui? E a resposta é sim. Deus nos ama a mesma forma, todo mundo. Ele nos conhece pelas entranhas do nosso coração. Ele não nos conhece com os nossos defeitos, com os nossos erros, com as nossas viciações morais, que são momentâneas.
ele é pai, e como pai, ele jamais vai deixar de amar. Então, ele ama a todos nós da mesma forma, com a mesma intensidade, e espera. Espera com a maior paciência, com a eternidade, com a paciência eterna que pode existir no mundo, que cada um de seus filhos, e entende que cada um de seus filhos, no seu tempo, vai conseguir cair em si. Aí é a história do filho pródigo, aquele filho que sai de casa, larga tudo e sai de casa, e quando cai em si, reconhece que estava errado, que estava equivocado, e o que é que ele faz? Ele retorna para a casa do pai, e o pai faz o quê? O recebe de braços abertos. Então, Deus é o nosso pai que nos está permitindo viver uma experiência de filhos. E um pai perfeito, soberanamente justo e bom, jamais amaria mais um do que o outro. Para ele, todos nós temos a mesma importância, da mesma forma que um grão de areia, por minúsculo que seja, um animal, por mais pequeno que seja no universo, não tem a menor importância do que um oceano, do que um iceberg. Não tem. A importância é igual para todo mundo. Então, é impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que ele não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ente que possuísse aquilo que lhe faltasse. Eu esqueci de trazer, mas eu vou comparar para vocês a questão da perfeição. Um relógio. Vamos pensar no relógio tradicional, normal. Quando a gente olha para um relógio, a gente logo sabe quem é o seu autor. Um homem dotado de uma certa inteligência. Se a gente se volta para o relógio atômico, aí eu já paro e imagino que a inteligência humana que teve a condição de produzir, de fabricar aquele relógio atômico, é uma inteligência muito mais sutil, é um homem gênio. E quando eu olho para a natureza, que é perfeita, olha, eu posso imaginar que, no mínimo, a inteligência que criou toda a natureza, na sua perfeição e na sua completa conexão, só pode ser uma inteligência suprema. Então, Deus é infinitamente perfeito. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são suscetíveis de aumento nem de diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Deus é único. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender Deus, e eu vou dar só um outro exemplo aqui. Quando eu estava falando do amor de Deus, da forma que Deus ama Hitler, ele ama a mesma intensidade de qualquer um de nós, eu vou falar um outro exemplo que a gente está vivendo, porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Ele não tem. Como é que Deus pode saber o que se passa dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, dentro do meu ser? Ora, como não? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os tempos, nós estamos mergulhados nele. E aí, às vezes, a gente se acha injustiçado por um motivo ou outro. Mas como assim? Ama o Hitler como ama a mim? Mas eu sou tão bom. Nós nos julgamos bons. Que bom, vamos fazer para melhorar mais e mais. Mas um exemplo que tem acontecido com grande parte das pessoas nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, eu vou citar um exemplo. A gestão do nosso país, por exemplo, quando nós nos lembramos do nosso gestor, algumas pessoas, ou grande parte delas, na sua fala, nós percebemos que destinam a esse gestor sentimentos inferiores. Alguns falam até que eu queria poder tirar a vida dele. Eu acho que assim a gente teríamos menos problemas. Nós somos filhos do mesmo Criador. Da mesma forma que Deus ama qualquer um de nós, Ele também ama os gestores do nosso país.
Está vendo como nós somos equivocados nos nossos mínimos detalhes, nos nossos mínimos pensamentos? Às vezes eu não proferi nenhuma palavra de ódio para esse gestor ou para outra pessoa que me magoou, que me contrariou, mas eu pensei algo que poderia prejudicá-lo. Nessa situação, eu emanei energias negativas para essa ou essas ou aquelas pessoas, me afastando de Deus. Então, ou seja, Jesus já falava, meu fardo é leve, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por quê? Porque ele não tinha nenhum sentimento contrário ao amor. Se Jesus Cristo, que era o filho mais evoluído de Deus, não possuía no seu intrínseco nenhum sentimento contrário à lei do amor, qual é o sentimento que Deus possuía, então, na sua essência? É algo que a gente não consegue realmente explicar, porque é algo muito sutil, é algo muito que está fora da nossa compreensão intelectual ainda. E então, ao invés de enviarmos sentimentos negativos aos gestores, às pessoas que nos magoaram, imaginaram se esses 7 milhões de brasileiros que tem, se não me engano, me perdoem se eu estiver confusa nos números, mas imagina se a metade dessa população do Brasil se reunisse para fazer oração e pensamentos positivos para esses gestores do nosso país, dos nossos estados. Imaginem vocês como iria, a poder que a gente teria condições de fazer mudar essa vibração. Porque, gente, o amor não tem como, não tem quem não cede. Se a gente às vezes está equivocado, o cliente chega zangado, você fala culpa. Quer dizer, antes de qualquer coisa, você não está se justificando, você está pedindo desculpa, você desmonta a pessoa. Imagina 3 milhões de pessoas orando em favor desses gestores ou daquelas pessoas que necessitam. É algo muito sublime. Então, é isso que nós precisamos aprender. Não é eu. Não deve existir, enquanto nós estivermos pensando no eu, meu, para mim, está errado. Porque da mesma forma que os meus filhos precisam comer, precisam estudar, os filhos de vocês também precisam. Então, o que Deus quer que nós entendamos é que nós somos uma família universal. E que nós estamos todos ligados no mesmo mar, no mesmo fluido universal. Somos todos um só. A minha atitude equivocada, ela vai refletir em todo mundo. Então, nunca deve ser eu, meu. O que nós aprendemos a conjugar, o verbo é no plural, é nós. Enquanto tudo estiver bom para nós, vai estar bom para todo mundo. Porque não é só a minha família que merece justiça, que merece o que é bom, que merece a plenitude. São as nossas famílias, são as famílias do globo, são todos nós que somos filhos de um único Pai. E não tem o que discutir, é só... E foi para isso que Ele nos criou. E quando nós estamos equivocados, a gente o ideal é quando você reconhece que você está equivocado, e aí você quer reparar, e Ele entende, e olha a misericórdia de Deus. Sabe o que Ele diz? Tá, eu entendi. Então, sabe o que eu vou fazer, meu filho? Eu vou te dar novamente uma nova oportunidade de recomeço. Desce lá e faz bonito agora. Então, constatando-se a existência de Deus pelas suas obras, chega-se a determinar os atributos que o caracterizam mediante simples dedução de lógica. Saber que Deus existe é o maior consolo que um ser humano pode experimentar. Assim, tem certeza de que nunca, mas nunca estará sozinho. O que nós precisamos aprender é a sentir Deus. A gente não vai sentir Deus na balada. Nós não vamos sentir Deus quando a gente estiver emanando sentimento de raiva para o nosso irmão equivocado. Ah, não vamos mesmo. Mas sabe uma das coisas que me fizeram aprender a sentir Deus?
Às vezes eu fico até com medo de expressar tanto sentimento. Mas, enfim, eu costumo levantar bem cedinho. E eu tenho certeza que cada um de vocês, na hora que sair daqui, dessa sala, quando vocês saírem ali de fora, vocês vão sentir um ventinho suave, uma brisa leve. Sabe o que é aquela brisa, aquele vento? É Deus. Nós precisamos asserenar o nosso íntimo, asserenar as nossas emoções, os nossos pensamentos, nos livrar de todo e qualquer pensamento inferior, para a gente poder sentir Deus. Ele é muito sutil, ele é muito suave, ele é muito sereno. O sol, quando você acorda cedinho, as gotas de chuva. Gente, que é coisa mais linda que o cantar dos passarinhos, o vento quando bate na folha das árvores. É assim que a gente sente Deus. Então vamos levantar amanhã cedinho para a gente sentir Deus? Só que não precisa esperar chegar amanhã cedinho. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não. Basta que nesse momento vocês olhem para o lado. Vamos experimentar olhar para o lado? Olha para a pessoa que está para o seu lado. Olha para ela. Esse próximo, a pessoa que está do seu lado, é um pedacinho de Deus, tal qual você. Deus está nele como está em você. Então, o que nós precisamos aprender é trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É aprender a respeitar, a amar, a perdoar. A partir do momento que você aprender a amar, você não precisa mais perdoar. Porque a partir daí nós teremos a compreensão de que o meu irmão está equivocado. E é você calar quando o outro fala. E quando mais ainda você quer ver Deus, abraça, troca sentimento, troca energia. É a forma mais linda de você sentir a presença de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, da mesma criação. E fomos criados com o único objetivo de sermos felizes. Vós sois Deus. Jesus disse para nós. Vós sois Deus. Olha como isso é forte. E aí está, eu atropelei a explicação, mas o atributo de Deus que eu mais amo na vida é: Deus é soberanamente justo e bom, porque é. Digamos que você chegou numa escola e viu o jardim da escola todo bagunçado, todo desarrumado, todo mexido, e você viu um adolescente arrumando aquele jardim. Quando você chega, a primeira impressão, você pode te parecer injustiça, mas, gente, um jardim desse tamanho, todo bagunçado, por que só tem um adolescente arrumando? Porque na noite anterior ele entrou lá, pulou o muro e estragou todo o jardim da escola. Ele foi chamado a consertar, a refazer a bagunça que ele arrumou. Então, quando nós vemos um irmão nosso em um momento de aflição, pode nos parecer, naquele momento, nesses olhos que só conseguem enxergar o hoje, o agora, que Deus está sendo injusto com aquele irmão que está vivendo momentos tormentosos. Mas nós não conseguimos enxergar o ontem, o antes daquela situação tormentosa, e está tudo certo. Porque a tribulação, ela traz fortaleza. Os momentos difíceis fazem com que a gente se aproxime de Deus. Nós temos, na família, no lar, é o próximo que é mais próximo de nós. É o filho, o pai, a mãe, o primo. Muitas vezes recebemos no lar pessoas difíceis, mas que Deus confiaram a nós a responsabilidade de ajudá-los a evoluir moralmente e espiritualmente. Deus não pediu a nenhum de nós que nos tornássemos espíritos com títulos, médicos, advogados, engenheiros. Não. Ele nos criou para sermos felizes, homens de bem. Foi com esse objetivo. Então, por esse atributo, ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, assim como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça ou da sua bondade.
A soberana bondade implica na soberana justiça, pois se ele agisse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância, ou em relação a uma só de suas criaturas, não seria soberanamente bom. E antes de trazer o último slide, eu quero só ler um trechinho aqui do livro A Gênese, que explica tudo que a gente viu aqui, tudo. É um pouquinho grande, mas eu vou conseguir terminar dentro do tempo. Então, vamos lá. Nada impede que se admita pelo princípio de soberana inteligência um centro de ação, um foco principal que irradia sem cessar, inundando o universo com seus eflúvios, tal como o sol faz com sua luz. Porém, onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que ele não se encontre fixado sobre um ponto determinado, assim como sua ação não é também fixada, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço sem limites. Se simples cessantemente as regiões do espaço sem limites, os espíritos têm o dom da ubiguidade, esta faculdade em Deus deve ser sem limites. Se Deus enche o universo, poder-se-ia admitir ainda, a título de hipótese, que tal foco não tem necessidade de se transportar, e que ele se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga ser o seu propósito ali produzir-se, com o que se poderia dizer que ele está em toda parte ou em parte alguma. Diante de tais problemas insondáveis, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe. Disso não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. Isso é sua essência. Sua solicitude se estende a todos. Nós o compreendemos. Ele não pode, pois, querer senão o nosso bem. E por isso devemos ter confiança nele. É o essencial. Quanto ao mais, procuremos ser dignos de compreendê-lo. Jesus ainda nos disse assim: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Senti frio e me cobristes. Na verdade vos digo que quando fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, o que nós precisamos aprender é amar-nos uns aos outros. Porque todos nós, inconsequentes ou não, somos filhos do mesmo Pai. Temos a mesma oportunidade de crescimento, de refazimento. Mas ainda assim, quando tudo parecer difícil, quando tudo estiver nublado, quando você achar que às vezes já não tem mais jeito, que está cansado, nós ainda temos a maravilhosa promessa no consolo do Salmo 46:10. Quando disse assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Muito obrigada a todos. Tenham um bom final de semana e eu devolvo novamente a palestra, ou a fala, para a Marilis fechar a nossa palestra de hoje. Com essas palavras, então, eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento. E assim que terminar, vocês já podem se dirigir para esperar o passe, tá bom? Então, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.